Olá, queridos amigos aqui do nosso canal, aqui quem fala é o Jim McMeer e hoje vou dar uma breve aulinha aqui, né? Esse quadro, eu sei, tá, é um pouco chocante, né? É um pedaço, é um trecho de uma obra que eu tô montando já há quase 2 anos, desde o começo da pandemia, já tem mais de um ano, né? Tem um ano e uns meses aí. Então, essa obra aqui é um tríptico, desculpa, tá? Que ele fala sobre a pandemia, as origens. Então, numa outra parte dele que eu não vou mostrar agora, tem as origens lá no passado, no Egito, tem a junção de tempo e cafunge, né, que são inquices, né, conhecidos como orixá também no candomblé, que juntos trazem as pragas à terra, né? Um controla o tempo, as mudanças, as catástrofes climáticas, né? E o outro as doenças da alma e do físico também, tá? E aqui é uma parte mostrando algumas pessoas, tanto na China como em outros lugares, né, que se originaram essa doença, não só lá, mas em outros lugares também. Aqui é só um pedaço que vai estar mostrando esse lado da hipocrisia humana, né? De mostrar que aqui eles estão lá, por exemplo, na China. Aqui não é só chinês não, tá? Mas tem pessoas de várias etnias parecidas com a China, tá? E aqui eles vão estar matando cachorro, gato, né? E aqui do outro lado vai estar o pessoal, o nosso pessoal aqui matando os porcos, as vacas. Então tem essa junção, né, do julgamento xenofóbico desses lugares de lá de onde surgiram, né, essas doenças, tá? Mas é a mesma coisa, mostrando do quê? Que todas as vidas importam. Não importa que seja um gato, um cachorro, uma vaca, um porco, todos são seres vivos, tá? Então, tudo isso daqui eu vou estar mostrando nessa obra. Isso aqui é um pedaço, tá, gente? Então, isso aqui tem todo um conteúdo simbólico, histórico. Eu gostaria de compartilhar com vocês eu pintando. Isso aqui é só um rascunho, é um esboço. Nem tá pronto o desenho, tá? Mas aí eu vou criando aqui e vou preenchendo com tempera ovo, que é uma tinta antiga, né? Hoje em dia não mais usada, tá? Eu primeiro faço uma camada com massicote, que é um pigmento também antigo que hoje em dia não se usa mais, geralmente um secante. Eu gosto de dar essa leve amarelada com tempera ovo bem diluída, porque ela dá um ar de antiguidade, sabe? Fica bem amarelinho. Isso não é uma regra, tá? Mas é um jeito que eu gosto de pintar. É um dos tipos de técnicas que eu faço. Então eu dou uma amareladinha. Depois, para dar os clarões de branco, eu vou usar branco de chumbo com um pouquinho de carbonato de cálcio. Então a primeira base aqui, eu dou uma amareladinha. Bem diluído, tá? É uma gotinha de pigmento e mais ovo. Ah, Aldin, como é que você faz a tal da temperar ovo? Ah, eu não consigo acertar. Gente, é muito fácil. Temperar ovo, você vai pegar um ovo, já dá pra você fazer um tantinho bom, viu? Deixa eu baixar um pouquinho a musiquinha. Então, um ovo você já faz um tantinho bom de tinta, tá? Que é o veículo, né? O veículo é ovo. Só que você só vai usar a gema, não vai usar a clara, tá? Então você vai tirar com muito cuidado, quebra bem no meio o ovo, né? Você vai tirar com muito cuidado a gema e separar da clara, tá? É importantíssimo isso, essa separação. E aí, em seguida, vocês vão fazer o seguinte: você vai perfurar essa gema com muito cuidado numa peneirinha, tá? E deixar cair só o que tem dentro da gema, tirar aquela pelinha do ovo, certo? Tem um vídeo meu no canal antigo aí que mostra bem isso, tá? E aí, você só vai pegar o conteúdo de dentro da gema, tá? Aquela pelinha é o que dá o fedor maior. Claro que o ovo em si ele dá um fedor desgramento, né? É um inferno. Mas a parte de fora dessa pelinha é muito fedorenta mesmo, tá, gente? Nível hard. Bom,
Passar mais um pouquinho aqui. Só para dar uma leve amareladinha. Eu acho isso bem clássico. Fica meio creme, né? Então, aí você vai lá e coloca o ovo. E metade, sabe a casquinha? Você quebrou o ovo, a casquinha no meio, não foi? Então, essa metade da casquinha, você vai colocar de uma a duas quantidades dela. De água. Essa água pode ser da chuva, pode ser água... Esqueci o nome. Não é água Perrier, não. Esqueci o nome. Água destilada, tá, gente? Jamais da torneira. Essa tinta é um barato. Você vai passando, ela já vai secando. Ó, aqui já tá seco, tá? Por isso que eu adoro trabalhar com essa tinta. Aqui você vai fazer tipo uma aquarela mesmo, bem aguadinha, tá? Então aí em seguida, pra fazer a temperar o ovo, já separou a clara bonitinho. Aí você vai e coloca a água, né? Até duas quantidades da tampinha do ovo. Mexe bem, bate, 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 bate. Pode ser com um garfinho mesmo. E aí depois de mexer bem, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um fungicida. Pode ser um óleo essencial de cravo, tá? Pode também ser um óleo essencial de cedro, pinho, tá? Tudo isso daí é bom. Mas é óleo essencial. Não passem essência. É importante observar isso. Deixa eu dar uma levantada aqui, que aí eu passo em todo o painel. Esse painel é todo de madeira. Eu amo pintar em madeira. Que traz toda essa energia ancestral, né, gente? É outra coisa, né? Depois dos outros pedaços eu passo mais. Já deu pra dar uma amareladinha, tá? Agora, o que eu faço? O que eu costumo fazer? Bom, vou pegar um pincel fino para traçar o desenho, né? Eu vou usar aqui apenas duas cores. Cena queimada, você pode usar um preto, pode usar um manganês preto aí, né? Pode usar um preto de osso, que é muito bom, porque tem pigmentos que não se diluem muito bem na têmpera e dão problema depois, tá? Então tem que observar isso também. Tem pigmentos que não são muito aderentes. O ideal seria um preto de marfim feito do dente do elefante, mas isso é proibido, né? E é antiético hoje usar isso. Então vamos usar um preto de osso, tá? Que às vezes ele adere até que bem, né? Vou pegar aqui um pincel fino e vou começar, ó. Coloquei a minha tinta num potinho, tá? Ó, esse aqui é têmpera. E vou começar a traçar os detalhes aqui do desenho em si, né? Então, vou fazer aqui as sombras. Então, continuando sobre a têmpera ovo, né? Deixa eu virar mais aqui a câmera. Aí. Isso. A têmpera ovo, você depois de mexer bem, colocar o fungicida, pode ser mais ou menos umas 2 gotas, 3. Pode colocar também vinagre, algumas gotas de vinagre, tá? Porque isso é realmente uma coisa bem degradável. Tem que usar logo. Não pode ficar guardando. Você pode guardar na geladeira, tá? Mas você vai ter que usar logo, certo?
Porque ficar guardando isso aí, gente, é uma bomba atômica, viu? E assim a gente vai traçando. Aí depois você mistura, né, o veículo, que é o ovo, ao pigmento em si, tá? Quando você quiser tonalidades mais claras, diluídas, você pega mais um pouquinho de veículo e adiciona a tinta. E aí você vai dar uma diluída na cor, podendo fazer algumas nuances do mesmo pigmento, tá? Ó, eu já vou fazendo essas nuances aqui. Isso aqui é um macaco, tá? Ele está morto, né? E esse é o ser humano malvado, né? Esse pincel tá muito grosso para esse detalhe, então eu vou pegar um mais fininho. A gente vai traçar todo o desenho. E aí você mistura a tinta de têmpera, você mistura que nem a tinta a óleo. Você vai pegar uma espátula e vai trabalhando ela no mármore. Eu tô com um mármore aqui, minha paleta é um mármore, pedaço de mármore onde eu misturo na hora as tintas. Mas essas duas em si, eu já fiz num potinho assim para não secar, porque ela seca automaticamente que ela é exposta ao ar, ela vai secar, tá? Sempre fiquem com um copinho de água. Esse copinho não pode ser um copinho usado para beber água, porque você vai mexer com pigmentos. Ainda mais se você for trabalhar com branco de chumbo, né, gente? Tenha um bom senso, tá? O que a gente faz aqui? A gente vai dar os contrastes, ó, com branco de chumbo. Bem diluído. É interessante usar máscara, tá? Porque essa tinta às vezes pode respingar, para não respingar na sua boca. Se quiser usar luvas, eu já tô acostumado. Eu não me sujo com isso aqui, tá? Porque eu sou muito cuidadoso. Mas pode acontecer, tá?
E aqui você vai traçando já o sombreado leve, né? Isso aqui tudo vai ser coberto depois. Eu vou pintar a têmpera embaixo e óleo em cima. Algumas partes eu vou deixar de têmpera pura. Porque a têmpera, gente, ela é uma tinta maravilhosa. Ela resiste aos séculos, né? E ela é uma tinta que você consegue manter a cor original, tá? Eu não uso preto aqui, tá? Se eu quiser uma intensidade um pouco mais escura, eu posso até pôr uma gotinha, uma pontinha do pó de cor preta, para poder estar reforçando os detalhes. E assim a gente vai dando vida ao desenho, contornando, fazendo leves sombreados, tá? Assim, mais falhados. Isso aqui é uma técnica sépia, né? E nada melhor do que um óxido de ferro marrom ou um óxido de manganês com ferro, uma boa siena queimada para fazer isso. Mas você pode estar misturando aí um preto, né? Com um pouquinho de terra vermelha ou siena queimada. Eu falei que siena? Não é siena, é sombra, desculpa. Sombra queimada. É uma terapia pintar, né? A gente se transporta lá pro passado.
traçados sempre em linhas, né? Meio diluídos, tá? Não muito fortes para as dobras dos tecidos, né? E assim vai nascendo a nossa obra. Ó, aqui a gente vai dando já o sombreado do rosto do personagem, dos personagens, né? Um leve sombreado, claro. Quem não tiver branco de chumbo, gente, pode usar branco de titânio. Sem problema nenhum. Não é a mesma coisa, mas serve. É o que está na nossa realidade, né? Eu uso porque eu faço, eu trabalho muito com ele, né? E eu quero uma coisa mais medieval. E não tem como a gente ir para as técnicas medievais mais a fundo sem usar os pigmentos daquela época, né? A gente até pode copiar, fica legal, mas criar uma coisa legal assim com os traços e as cores, as tonalidades antigas, sem esses pigmentos é um pouco complicado, não é impossível. O branco de chumbo é bom que ele é bem suave, transparente, né? É um branco assim bem neutro, tá?
E assim a gente vai realçando os detalhes com branco. Para um esboço mais detalhado, mais luminoso. Que depois a gente vem com as camadas de tons de verde, né? Pra, principalmente para os tons de pele. A celadonita é um mineral um pouco difícil de conseguir pura, né? Que é muito usada para isso, tá? No passado, inclusive. Pra você ver como é que é o choque de cultura, né, gente? Pra gente aqui é chocante realmente ver uma cena dessa. Mas pra eles lá não. Pra eles lá é muito normal. E a gente acaba julgando, né? E assim o desenho vai começando a ganhar um pouco de volume. Depois a gente vai detalhar os rostos, né? Vão ficar assim sem olhos, né? Ô, gente, esses comerciais acabam com a minha beleza. A gente tá curtindo a musiquinha medieval. E aí vem o comercial pra estragar meu barato. Mas tá bom, já acostumei com eles. Tô cagando pra eles. Esse tríptico, ele tem uma coisa muito interessante. Porque nele a gente vai ver os protestos políticos de hoje, a gente vai ver a origem das doenças, a gente vai ver vários tipos de crônicas, né? A gente vai ver assim vários tipos de protestos pessoais meus e também históricos, né? E mostrar um pouco dessa coisa dual da hipocrisia, né? Dos dois lados da moeda, né? Dos que são julgados por terem criado a doença e nós, né, que temos uma hipocrisia muito grande. Porque tudo é cultural, não existe um certo ou errado, né? Cada cultura tem um tipo de jeito de viver, de filosofia, e não tem como a gente mudar muita coisa, viu? Você vê a gente, né? Nós, lá fora, temos uma forma bem negativa, né? Então, isso vai de cultura para cultura.
A têmpera, se você não colocar nenhum adicional fungicida, é um cheiro desagradável, viu? Não recomendo a ninguém. Eu coloco para dar um cheirinho. E já já eu paro a live para não ficar muito longa, porque enche o saco, né, gente? Ficar vendo horas e horas. Eu, infelizmente, não estou tendo recursos para colocar aqueles vídeos que a gente consegue acelerar ele e eu pintar aqui durante 2, 3 horas e colocar isso em 20 minutos. Não dá. Então, por enquanto, só live mesmo. Inclusive é no Facebook, né? Eu tô mandando para o YouTube essa live. Tá vendo? Ó, o branco de chumbo é bem transparente. Dou os pontos mais luminosos com ele e depois a gente vai fazendo sombreados. E aos pouquinhos vai nascendo a obra, né? Olha lá o comercial de novo. Ai, ai.
Esse tríptico vai dar o que falar, gente. Essa obra, ela já tá toda esboçada e escrita, né? Porque eu fiz tipo um livro e desenvolvi a partir dessa escrita a obra de arte, o desenho, né? São 3 quadros que formam uma única peça que se abre e fecha, tá? Mas isso eu quero mostrar só quando estiver pronto ou quase pronto. Eu vou mostrar apenas pedaços, tá? Talvez eu vou fazer uma live mostrando para vocês o processo de alguns pedaços da obra. É uma tinta diferente, é uma tinta bem mais fluida, tá? Para quem está acostumado a trabalhar com óleo, vai ser difícil. Olha o bichinho morto na mesa. Essa obra foi muito complicada de construir porque ela tem cenas muito chocantes. A gente vai ver protesto político, vai ver o Bozolino alienando o povo. A gente vai ver várias cenas de tudo isso que a gente passou, né? Apesar que eu idealizei tudo isso, foi mais ou menos em março de 2020. Então, muita coisa do desenho foi meio que previsão de como que iria acabar, de como iria terminar tudo isso. Que nem aquele quadro da Dilma, né? Uma previsão de como iria terminar toda a situação. Várias almas desencarnando. É realmente um quadro bem apocalíptico. Não é dos mais bonitos, assim, em beleza estética, de, mas tem o seu valor histórico, tem sua simbologia, né? E às vezes a simbologia realmente é uma coisa bem mais importante, né, do que alguns outros detalhes aí. A beleza nem sempre vai ser uma peça essencial numa obra de arte. E realmente vai definir uma obra de arte também. São várias coisas, não tem como definir uma obra de arte, né, gente? Não é a técnica, não é se desenha bem, se desenha mal. Existem vários fatores aí. Mas no meu caso, no meu tipo de pintura, eu gosto de pintar a história e também o jeito que eu vejo a história. O meu jeito de contar,
de contar as origens, as histórias, as hipocrisias do ser humano, né? Por isso que eu gosto de mostrar tudo bem nítido. Que nem essa cena, né? Mostrando uma cena que para esse povo é uma coisa comum, tá? Eu já pensei assim também, já julguei, mas para eles realmente é uma cena comum, tá? Aqui mais à frente, pra cá assim do quadro, depois vocês vão ver uma cena bem pior. Tem um homem torturando um cachorro e uma mulher junto, né? Enfim, tem partes assim bem explícitas, outras nem tanto. Outras eu disfarcei para o quadro não ficar tão pesado. Hipocrisia, história, pontos de vista, previsões, tudo no mesmo quadro. Aliás, num tríptico, né? Enquanto esse cara corta a carne do animal, essa mulher conta o dinheiro numa expressão assim de serenidade, de realização, de que ela realmente conseguiu, né, o ganha-pão dela. E aqui em volta, depois a gente vai ver gente com cara de indignação, brasileiros e outras culturas que não concordam com isso. Não tô falando que é certo, tá? Eu também acho horrível. Mas, gente, é a cultura deles, não tem muito o que fazer, não. Por mim, não teria isso. Não, não é uma apologia a matar animais, eu não gosto. Isso me dói muito. Foi difícil demais idealizar essa pintura. Mas, gente, infelizmente é a realidade. Eu vou parar por aqui porque são muitos detalhes, tá? Pra cá ainda tem muito mais personagens. Tem o cão aqui embaixo, né? Então eu vou deixar para um próximo vídeo, eu vou dar uma adiantada no quadro, tá? Isso é apenas um esboço, um rascunho, tá bom? E aqui muitos detalhes vão aparecer, muitos objetos, muitos detalhes fininhos, né? E a gente vai acompanhando, tá? Eu vou postando para vocês verem, né, essa grande obra que já está em execução há muito tempo. Infelizmente eu tive grandes problemas esse ano, tive depressão, tive muita coisa. E eu não consegui, devido a todo esse choque emocional da pandemia, mexer nesse quadro, porque esse quadro tem uma coisa muito forte, né? Então ele não é um quadro para pessoas muito sensíveis. Algumas cenas dele são explícitas, outras são bonitas. Haverão contrastes de cenas bonitas com cenas mais grotescas, com cenas nojentas, com cenas de fanatismo, de religião, de política. Enfim, tudo que a gente passou numa simbologia, em cenas explícitas e tudo mais, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Depois eu volto e mostro para vocês aí outro tipo de detalhe da pintura, outras partes da pintura, tá? Não só essa parte mais pesada, né? Para vocês terem uma noção melhor ou maior de como será esse trabalho quando pronto. Muito obrigado por terem assistido. Eu sei que é chato, demora, mas é só para vocês acompanharem um pouquinho desse meu trabalho. Tchau, tchau.